Olá meninos, como vocês estão? Na aula passada trabalhamos aí a estrutura de seleção, né, simples e composta, e hoje vamos dar início aí à estrutura de seleção encadeada, né? Vou colocar aqui estrutura de seleção. Mas antes de iniciar a estrutura de seleção encadeada, vamos rever aí algumas questões sobre operadores relacionais e operadores lógicos. Nós temos aqui os operadores relacionais, né, quando eu quero efetuar uma comparação entre valores ou expressões. Então eu posso usar um operador relacional: maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual, né, que são dois símbolos de iguais juntos, e o diferente. Então, quando eu quero verificar se um número é diferente do outro ou se um número é maior que o outro, eu sempre tenho que utilizar os operadores relacionais. Então, eu sempre, a maioria das vezes, quando eu vou fazer utilizar a estrutura de seleção, irei utilizar, na maioria das vezes, irei utilizar os operadores relacionais. E também podemos utilizar os operadores lógicos, né? Quando eu quero relacionar, associar duas expressões. Então, eu posso usar o e lógico, que é aqui os dois e comerciais, o ou, que é as duas barras em pé, que é chamado de pipe, e a negação, né? O não lógico, beleza? Então, vamos ver aqui, tem um exercício preparado básico para a gente trabalhar essa questão aqui dos operadores lógicos. É claro que vamos utilizar os operadores relacionais e vamos utilizar os operadores lógicos juntos com relacionais. Então vou colocar aqui. Hoje eu estou utilizando, irei utilizar o Visual Studio. Ele é um pouco diferente aí do Visual Studio no Windows. Então vou colocar aqui minha questão, né, meu algoritmo. Vamos ler e entender. Então, a estrutura é a mesma, né? Ele adiciona esse namespace aula algoritmos aulas, que é como fosse o meu pacote, né, que eu estou trabalhando aqui. E dentro desse pacote eu tenho class program e o static void main. Então continua aí na estrutura base. Então, meu algoritmo fala assim, ó, faça um algoritmo que verifique, faltou aqui, se uma pessoa tem idade entre 18 e 30 anos. Caso tenha, mostra a mensagem entrada autorizada. Caso contrário, mostra entrada negada. Então, é um algoritmo simples, né? E só para demonstrar aí o uso, né, dos operadores lógicos. Então, vamos entender melhor aí. Faça um algoritmo que verifique se uma pessoa tem idade entre 18 e 30 anos. Então, para ele verificar se ela tem idade entre 18 e 30 anos, eu preciso fazer uma entrada de dados. Então, qual que vai ser minha entrada de dados? Minha entrada de dados vai ser a idade da pessoa. No caso aqui, o processamento vai ser a verificação. Processamento. Ok. Verificar se uma pessoa tem idade entre 18 e 30 anos. E qual que vai ser a saída? Saída de dados será a mensagem, né? Entrada autorizada ou entrada negada.
Então vamos iniciar aí com a entrada de dados. Então, vou colocar aqui a idade, convenhamos aí, seria do tipo inteiro, né? Que eu não tenho, eu tenho 17 anos e meio, né? Então, eu não vou trabalhar com meses, vou trabalhar com anos. Então uma variável int me resolve. E eu vou fazer a entrada de dados dessa variável. Então, vou colocar aqui um texto para o usuário saber o que ele tem que fazer. Vou colocar lá, digite sua idade, 13, 18, 25. Então, idade recebe int.parse console readline. Console readline. Opa. Tô dando um erro aqui. Isso. Readline. Beleza? Então vou fazer esse teste aqui para ver e mostrar a idade da pessoa aqui no final. Console ponto. Opa. Hotline. Idade informada. Idade. É só para a gente saber se está funcionando bacana. Então vou executar esse algoritmo. Ele vai abrir uma caixinha aqui do terminal que eu vou fazer os testes. Então quando vocês estiverem rodando no Visual Studio no Windows, vai fazer uma tela idêntica a essa daqui. Então, a idade, vou colocar a minha idade, 33. Idade informada, 33. Aí isso daqui é uma mensagem padrão, press Enter Key para continuar. Então, eu dou Enter aqui, ele vai fechar o meu algoritmo. Então, está ok. Então, agora eu vou fazer aqui, verificar. Então, como é que a gente aprendeu? Vou colocar aqui embaixo. Se idade for maior ou igual a 18, vai colocar aqui console readline. Entrada autorizada. Eu vou fazer um se não algo aqui. Se não, console readline. Entrada negada. Então vamos ver isso daqui que vai acontecer aqui, né? Então se digitar, se for maior de 18, ele vai colocar a entrada autorizada. Então, vou colocar aqui, não mais, calma aqui. Vou colocar a minha idade novamente aqui, 33. Então, idade informada, 33, entrada autorizada. Mas percebam que aqui está dizendo que é entre 18 e 30 anos. Mesmo se eu colocar aqui outra verificação, eu vou colocar aqui se idade menor ou igual a 30, e aqui ele vai de 18 a 30, vou colocar aqui, até vou copiar daqui para baixo, ó.
entrada autorizada, né, se for menor que 30, e entrada negada se for maior que 30. Né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, neste caso. Vamos ver se eu vou conseguir resolver o meu algoritmo utilizando essa lógica que eu acabei de fazer. Olha aí, vamos executar. É. 33. O que vai aparecer? Idade informada, 33. Entrada autorizada e entrada negada. O que aconteceu? Ele aqui na linha 27, né, que fez a entrada de dados, mostrou a idade que foi informada, foi digitada. Depois ele verifica. A idade é maior do que 18? Maior ou igual a 18? É. Então, entrada autorizada. Aí pula aqui a parte do else, que é o senão. Aí ele verifica que na 35. Idade é menor que 30? Não. Falso. Então ele vai dar a entrada negada. Então vejam que eu não consigo resolver ele dessa forma. Né? Eu conseguiria dessa forma fazendo uma estrutura if e depois fazendo outra estrutura if. Né? Eu tenho que verificar se a idade é entre 18 e 30. Então eu preciso verificar isso junto. Aí que entra os operadores lógicos. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, idade maior ou igual a 18. Então, se isso daqui for verdadeiro, ele passa. Mas aí tem que verificar também idade menor ou igual a 30. Então, ele só tem que passar se esses dois forem verdadeiros. Ah, mas se ele tiver, igual eu coloquei como exemplo, 33 anos, é maior de 18? É 33, vou colocar aqui em cima, ó, a idade testada, 33. 33 é maior que 18? É verdadeiro. 33 é menor que 30? Falso. Então aqui ele não deve, a entrada deve ser negada. Então, mesma coisa, vou colocar lá 17. 17 é maior que 18? Falso. 17 é menor que 30? Verdadeiro. Então, também não deve passar. Só deve passar quando as duas expressões forem verdadeiras, né? Isso configura o operador lógico e, né? Os dois têm que ser verdadeiros para entrar. Então, como é que eu utilizo o operador lógico e nesse caso? Então, vou colocar aqui em comentário, né, dessa forma: idade maior ou igual a 18 e, colocar em maiúsculo aqui, idade menor ou igual a 30. Então ele vai verificar. Ah, idade é menor que 18? É verdadeiro. Quer dizer, maior que 18? É verdadeiro. Idade é menor do que 30? Se for verdadeiro, ele vai dar entrada autorizada. Então se eu colocar 33, novamente aqui. 33 é maior que 18? Verdadeiro. 33 é menor do que 30? Falso. Verdadeiro e falso. Aqui. Vou deixar o 17 aqui. Vou tirar aqui, na verdade. Vou colocar aqui. Teste. Idade recebe 33. Aí você já sabe que. Então aqui vai dar o quê? É maior de 18? Então é verdade, né? Vou colocar aqui o E. E idade é menor que 30? Menor ou igual a 30? Falso. Então, verdadeiro e falso. Falso. Beleza? Então só tem que colocar essa lógica aqui dentro. Então, como é que é? Posso fazer assim, ó. Idade, né? Se quiser colocar o parênteses aqui, pode colocar. Idade maior que 18 e
idade menor igual do que 30. Beleza? Então ele vai verificar aqui o E, lógico que a gente utilizou é 2E comerciais, e a outra condição aqui, idade menor ou igual a 30. Beleza? Vamos testar? Beleza, vamos testar então. 33, idade informada, 33, entrada negada. Então, tá certo. Vamos testar mais uma vez. Eu vou voltar aqui. Acho que agora vai executar um pouquinho mais rápido. Aí. Vou colocar aqui 25. Idade informada, 25. Entrada autorizada. Então, 25 está entre 18 e 30. Ah, mas se eu colocar 18 ou 30, né? Vamos fazer mais um teste. Então, em cima, 18. Então, entrada autorizada. Então, deu certo por quê? Porque o nosso operador relacional está maior ou igual a 18. Se tiver só maior do que 18, aí 18 anos não entra, dá entrada negada. Beleza? Então, esse é o uso do operador relacional. Desculpa, gente. Operador lógico, né? Aqui o operador relacional aqui fazer o maior igual, o menor igual. E os operadores lógicos, o E lógico aqui. Beleza? Então, dessa mesma forma eu consigo utilizar o operador OU. Só que aqui o operador OU ele não vai dar certo, porque ele faz o seguinte, ó, se eu trocar aqui por OU, olha só, vamos fazer o teste aqui. Como é que é a regra do OU? Se um ou outro for verdadeiro, ele vai ser verdade. Então, aqui o final vai trocar. Então, se ele for maior de 18, ele já é verdadeiro, então já vai entrar aqui. Ele nem chega de testar essa outra parte aqui. Ele só vai chegar a testar a segunda parte se a primeira for falso. Então, vamos supor que eu coloquei aqui 17. 17 é maior que 18? Falso. Vou colocar aqui. 17 é maior que 18? Falso. 17 é menor que 30? Verdadeiro. Então, o resultado aqui é entrada autorizada. Então, mesma lógica aqui. Então, um ou outro é para cá para eu verificar se eu resolvo se é verdadeiro um ou outro, né? Lembrando aí, é a regra dos operadores lógicos, beleza? Então, vou deixar o E aqui. Então, 17 que vai dar falso, verdadeiro, e aqui vai dar falso. Vou testar mais uma vez. Olha só, ó, deixei o OU aqui, olha só. Deixei o OU, vamos ver o resultado, né? Troquei aqui no exemplo aqui em cima, mas esqueci de trocar aqui embaixo. Então, 17 também vai dar entrada autorizada. Então, nesse caso, ele vai pegar todas as idades. Se eu colocar idade, idade 2, 2 é menor do que 30, é verdadeiro. Então, vai entrar da mesma forma. Então, nesse caso aqui, eu tenho que, o mais correto é colocar o E aqui. Então, mais à frente, eu irei fazer mais algoritmos que trabalhem, né? Iremos fazer mais algoritmos que trabalhem os operadores relacionais com os operadores lógicos. Beleza, pessoal?